Gerar números aleatórios é uma parte fundamental de diversos tipos de programas, sejam jogos, loterias, rolagem de dados, todo tipo de sistema moderno que a gente tem, em algum momento vai precisar passar pela geração de números aleatórios. Talvez até no sistema de login, quando a gente recebe aquele código aleatório para fazer o login em um site. Então isso é algo que está muito integrado no desenvolvimento de software hoje em dia. Na aula de hoje a gente vai aprender como trabalhar com números aleatórios em Python, utilizando o pacote random, que é nativo do Python, que nos provê a geração de números pseudo-aleatórios. Então, sem mais delongas, vamos para a prática. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é justamente importar esse módulo. E aí, muito simples, eu vou utilizar import random, ok? Com isso, a gente já tem acesso a todas as funcionalidades que a gente precisa durante a aula de hoje. Vamos começar vendo as funções básicas de geração de números aleatórios. Então eu vou printar, da biblioteca random, eu vou utilizar uma função chamada random, ou random, tanto faz a pronúncia, né? Vamos ver o que ela nos retorna. Então ele nos retornou o número 0.42 e um monte de dígitos. Porque por padrão, se eu chamar a função random, ela me retorna um número entre 0 e 1, um número de ponto flutuante entre 0 e 1, que vai ser um número não inclusivo, então não pode ser nem 0 nem 1, beleza? Mas e se eu quiser um inteiro, né? Porque normalmente a gente vai trabalhar com números inteiros, por exemplo, a rolagem de um dado é um valor inteiro, a carta que eu peguei de um baralho é um valor inteiro. Então existe outra função que a biblioteca random me provê, que é a randint. E para randint a gente vai passar o valor inicial que a gente quer pegar e o valor final que a gente quer pegar. Então, por exemplo, se eu quiser gerar um número entre 1 e 10, incluindo 1 e incluindo 10, eu vou passar 1 e 10 como argumentos dessa função. E aí, pode ver, eu gerei o 3. Vamos tentar gerar aqui, olha só, já consegui. Gerei o 1 para mostrar que o 1 é inclusivo, ok? Então, se eu quiser gerar entre 1 e 6, uma rolagem de dados de 6 lados, então eu coloco 1 e 6 como parâmetros, beleza? Muito fácil, muito simples. Existem outras maneiras de a gente gerar números aleatórios que são de ponto flutuante. E aí, a biblioteca random, ela vai nos prover diversas distribuições. Aí eu estou entrando mais no campo da estatística. Se você estudou bastante estatística lá na faculdade, por exemplo, você vai entender que existem diversas maneiras de eu fazer uma distribuição aleatória. O que a gente vai usar mais comumente é a distribuição uniforme, onde qualquer número tem a mesma chance de ser sorteado aleatoriamente. Para fazer uma distribuição aleatória, então eu vou chamar a função random.uniforme, e aí eu vou passar dois valores, que é o valor inicial da minha distribuição e o valor final da minha distribuição. Por exemplo, 1.5 até 3.5. E aí eu vou gerar qualquer número entre esses dois valores em ponto flutuante. Então podem ver aqui que deu vários números depois da vírgula, ok? Esse número, ele é inclusivo... Nossa, deu dois números bem parecidos, olha que coincidência. Ele é inclusivo ou exclusivo? Ó, aqui a gente teve um exemplo de um número bem próximo de 3.5. Depende, existe uma conta que está lá na documentação da biblioteca random que vai fazer a gente visualizar se ele inclui ou não esse valor aqui. Então, para cada valor que se for usar dessa distribuição, você precisa ter um pouquinho de cuidado, dar uma olhada na documentação para ver se o valor vai ser inclusivo ou não, ok? Mas isso é um caso muito, muito, muito específico, então eu não vou entrar em detalhes. Se você realmente precisar dessa distribuição uniforme, incluindo ou não os seus limites, aí você dá uma estudadinha na documentação, que lá vai ter exatamente o que você precisa fazer para calcular isso, ok? Existem outras formas de distribuição? Existe. Vamos dar uma olhadinha na distribuição triangular, por exemplo. Então, a distribuição triangular é justamente triangular em inglês, né? E aí, uma distribuição triangular, ela tem três valores. Ela vai ter o valor inicial, eu vou passar como exemplo 1 e 10, o valor final 10, e um valor que ela tende a seguir. Então, por exemplo, se eu colocar 8, os valores vão tender a ficar próximo de 8, mas eles podem ser perto de 1 também. Mas na maioria das vezes eles vão estar mais próximos de 8. Lembrando que todas essas funções de distribuição trabalham com float, ok? Não vou gerar um inteiro aqui. Vamos ver o que me dá. Ó, girou perto de 8, como eu tinha dito, 7.49. Mas se eu rodar mais vezes, eu vou encontrar valores que não são tão próximos de 8. Então é uma tendência.
Tem outras distribuições? Tem alguns exemplos. Gaussiana, gama, exponencial. Várias outras têm implementação nessa biblioteca Random, mas elas são, provavelmente só vai utilizar se realmente estiver trabalhando com um programa de estatística, se você estiver desenvolvendo uma simulação, alguma coisa assim, que é mais pesado nesse sentido. Para o uso comum, em geral, a maioria das vezes a gente vai utilizar o RandInt, no máximo um random ou um uniforme, se a gente precisar gerar números de ponto flutuante, ok? Então, espero que isso aqui tenha sido útil para essa questão de gerar números aleatórios, mas a biblioteca Random ela também é muito útil em Python, porque ela pode trabalhar nativamente com sequências. A gente já fez isso nas aulas de Python, quando a gente desenvolveu aquele sistema de baralho. A gente dava shuffle, né? A gente embaralhava o baralho utilizando a biblioteca Random. Então vamos olhar de novo como é que isso funciona. Eu vou criar aqui uma lista chamada frutas e eu vou colocar as frutas maçã, banana e pera. E aí eu vou mostrar algumas funções que a gente pode aplicar sobre elas. A primeira é a random.choice, que vai pegar uma fruta aleatória. Ela vai retornar um valor aleatório da minha sequência. Se eu rodar isso aqui, ela escolheu banana. Se eu rodar de novo, pegou maçã. De novo, pegou pera. Nossa, que coincidência. Deu certinho uma vez cada um. Mas, obviamente... Eita, eu tô rodando alguma coisa errada. Pera. Aqui. Ó, tá vendo? Agora deu 2 vezes maçã seguida. Isso aqui é completamente aleatório, tá? Não adianta querer achar um sentido dentro disso aqui. Lembrando que o choice ele funciona para sequências. Então, se frutas for uma string, ele vai pegar uma letra aleatória, tá? E também pode ser uma tupla e assim por diante. Qualquer sequência lá das sequências definidas pelo Python que a gente estudou, vai funcionar esse random.choice. Mas e se eu quiser tirar 2 frutas? Aí eu posso fazer random.choices. Então eu vou adicionar um S, tá vendo? Não é a mesma função. Aqui eu tenho sem S, aqui eu tenho com S. Aí eu vou passar a minha sequência e um K, que vai ser um número de objetos que eu quero remover da minha sequência. Então, por exemplo, eu quero pegar 2 frutas. Rodei, ele pegou maçã e pera. Rodei de novo, pegou banana e banana. Isso é estranho, né? Eu só tenho uma banana aqui. Por que é que ele pegou banana, banana? Porque a função choices, ela vai fazer a reposição da minha sequência. Então ela vai pegar um valor aleatório daqui, igual nesse caso foi a banana, e aí novamente ela vai pegar dessa lista inteira outro valor que aleatoriamente pode calhar de ser a banana de novo. Por isso que eu tive banana, banana como resultado aqui de choices. Lembrando que o K é um argumento posicional, então eu posso omitir ele, e aí ele vai pegar um valor só. A diferença é que quando eu uso choice, o retorno é um objeto da minha sequência. Quando eu uso choices, é uma lista, mesmo que seja um objeto só, ok? E se eu não quiser que tenha esse comportamento de reposição, se eu quiser que pegue objetos diferentes, aí eu utilizo outra função, que é a função sample, ou amostra, e aí sempre vai retornar valores diferentes. Eu preciso passar um outro argumento, não é um argumento posicional, então agora ele é obrigatório, e eu preciso passar o número de objetos que eu vou pegar da minha sequência. Então se eu rodar de novo agora, olha só, deixa eu colocar o K de volta aqui pra gente comparar. Ó, o primeiro pegou maçã, maçã, porque ele tem reposição, o choices tem reposição, e o segundo objeto não teve repetição, porque o sample não faz a reposição, ok? Então se eu quero que possa repetir, eu uso choices, se eu não quero que repita, eu uso o sample, beleza? Outra função muito legal que eu posso fazer sobre sequências é justamente a função shuffle que eu comentei antes. Então, random.shuffle, e aí eu passo a minha variável, ok? E, opa, não é assim que funciona. A função shuffle não tem retorno. Ela é um modificador, ela altera o parâmetro. Então, se eu printar aqui, ele printou none porque é uma função que não tem retorno. Eu faço aqui a minha operação random fora do meu print, e aí eu printo frutas, e aí sim eu tenho ela embaralhada, olha só. Antes a maçã era o elemento de índice 0, agora o elemento de índice 0 é o banana, ok? E se eu rodar outras vezes, sempre vai ter
ordem diferente de frutas, porque eu tô dando shuffle de maneiras diversas, ok? Repetidas vezes, e aí cada vez ele vai embaralhar de um jeito diferente. Isso são basicamente as operações que eu faço sobre uma sequência utilizando o random. Agora vamos dar uma olhadinha numa questão um pouco diferente. Lembra que eu comentei que essa biblioteca é bastante útil quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com simulações? Então vamos supor que eu precise reproduzir a mesma simulação em ambientes diferentes. Por exemplo, se eu sou um cientista, eu quero que qualquer cientista do mundo inteiro possa reproduzir o meu experimento obtendo os mesmos resultados. Então, eu posso definir uma seed que vai ser utilizada pelo random. Para isso, eu vou usar a função seed e vou passar qualquer coisa para essa seed. Nesse caso, vou passar o número 42, e aí eu vou dar um print random.random. E observem só, agora toda vez que eu rodar, eu sempre vou ter exatamente o mesmo valor. Por quê? A seed é como se fosse o valor inicial do meu processo de geração de número pseudo-aleatório. Por que pseudo-aleatório? Porque computadores não são capazes de rolar um dado. Eles precisam fazer um cálculo que vai gerar um número que pareça aleatório. Mas ele sempre é reproduzível se eu souber como esse cálculo foi feito. Então vamos imaginar um algoritmo bem simples. Eu vou pegar um número, vou multiplicar por 100, aí eu vou dividir por 2, aí eu vou multiplicar por 35, aí eu vou tirar o log dele. E isso vai ser um número que parece aleatório. Porque para a pessoa de fora que não sabe como essa conta é feita, parece que é um número que foi gerado aleatoriamente. Mas eu sei exatamente a conta que eu fiz para chegar naquele valor. Então, se eu souber o valor inicial, eu sempre tenho o mesmo resultado. E é isso que é a seed. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente dar uma olhadinha no que é a seed. Então, por exemplo, esse site random.org, ele é muito famoso por gerar números aleatórios. E aqui no FAQ dele, ele tem uma pergunta que é justamente como é que eu posso ter certeza que os números gerados são realmente aleatórios. E aí, a resposta é teoricamente impossível provar que um gerador de números aleatórios é realmente aleatório. E aí eles explicam sobre análise estatística e como a gente pode visualizar a estatística desse site em relação à geração de números aleatórios. Outro exemplo que existe é esse paper aqui que eu achei sobre geração de números aleatórios com base na posição dos peixes em um aquário. Então tem uma câmera apontada para esse aquário e conforme os peixes vão se movendo, a tela, eles capturam essa imagem dessa câmera e a posição dos peixes é utilizada como seed para aquela conta que vai gerar um número aleatório. O número continua sendo pseudo-aleatório, só que como eu não consigo reproduzir a posição dos peixes, ou pelo menos não de uma maneira fácil, sem eu ter a imagem que foi utilizada, eles ficam impossíveis de ser reproduzidos, eles são aleatórios. Mas, como eu expliquei, continuam sendo números pseudo-aleatórios, porque se eu tiver a imagem exata do aquário que foi utilizada, eu sempre vou ter o mesmo resultado do número aleatório. E um exemplo prático aqui, que é essa parede de lâmpadas de lava. A lâmpada de lava é aquela que fica movendo umas bolinhas dentro dela. A Cloudflare é essa arquitetura que tem na internet para proteger os sites de ataque de DDoS, e grande parte da infraestrutura da internet roda na Cloudflare. Então, é muito, muito importante que eles tenham um jeito eficaz de gerar números aleatórios para proteger a internet, essa parte da internet que roda na infraestrutura deles, de ataques de hackers que eventualmente podem descobrir como esse número aleatório é gerado. Então eles têm essa parede aqui de lâmpadas de lava e tem uma câmera que fica apontada para elas 24 horas por dia e a todo, eu não sei exatamente se é milésimo de segundo, qual que é a frequência, ele aponta, a câmera pega essa imagem da posição das bolhas das lâmpadas de lava e vai gerar um número pseudo-aleatório muito bem feito, né? Porque eu não tenho como prever de maneira fácil a posição que vai estar uma lâmpada de lava. É uma tarefa muito difícil. Aí vai entrar na questão da física da coisa, que é super complexa, teoria do caos, etc. Inclusive, isso aqui é na sede deles, na entrada. Então as pessoas passam aqui na frente, ou podem parar para ver, parar para tirar foto, e tudo isso vai contribuir, porque não é simplesmente a posição das bolhas ou alguma coisa assim. É toda a imagem que é mapeada para gerar esse número pseudo-aleatório. Então, se alguém interfere na imagem, está, na verdade,
ajudando a esse número ser mais aleatório ainda. Beleza? Essa é a natureza dos números aleatórios. Então, se você não tinha esse conhecimento de onde vem um número aleatório, agora você já consegue explicar certinho como é que eles são gerados. E aí, aqui no Python, a gente consegue então selecionar uma seed para a gente conseguir reproduzir a geração de números aleatórios quando for necessário. Se eu não quero reproduzir, se eu quero que seja aleatório, eu não passo nada para essa função e, por padrão, ela ou vai pegar o número, o valor atual do horário do computador, incluindo os milissegundos, que é um número basicamente aleatório, né? A data mais esse valor em milissegundos. Ou se o meu sistema operacional tiver um jeito próprio de gerar números aleatórios, o Python também consegue buscar essa função nativa do sistema operacional. Beleza? E obviamente, se eu não chamo isso aqui, ela está implícita. Por isso que toda vez que eu rodo o meu script Python sem ter uma seed definida, ele vai gerar um número diferente. E aí, se eu colocar o seed sem nada, mesma coisa. Ele vai continuar... Opa! Ah, tá. É que gerou dois números parecidos, eu fiquei espantado. Mas então, se eu passo o seed sem argumento nenhum, ele também vai gerar números aleatórios cada vez que eu executo, porque ele está pegando o tempo do meu computador, que é basicamente uma fonte diferente cada vez que eu executo o meu programa. Ok? Explicação teórica completa. Vamos, para dar finalização a essa aula, vamos dar uma olhadinha num exemplo prático. Vamos fazer uma função de rolar dados. Então eu vou definir uma função rolar dados, que vai receber dois parâmetros. O número de dados e o número de lados que o meu dado vai ter. Porque quem joga RPG aí sabe que tem dado de 4, 6, 8, 10, 12, 20 lados. Basicamente, todo polígono perfeito a gente consegue fazer um dado. Então eu posso ter um dado de 100 lados, que vai ser um bolotão gigante com 100 faces, tá? Então, para cada... Eu vou descartar aqui o meu índice, porque eu não vou usar o índice. Cada valor em range número de dados. Então, para cada dado que eu rolar, eu vou printar handle.rangeInt de 1 até o número de lados, ok? Por padrão, eu vou passar 6 lados. E por padrão... Como é dados aqui, eu não vou passar um número valor padrão de dados. Eu vou fazer o usuário definir sempre quantos dados ele vai rolar. Essa função não tem retorno, então não vou printar ela, vou só chamar rolar dados. Eu quero rolar um dado. E esse dado vai ter 6 lados. Se eu rodar... Opa! Eu apaguei o import de random. Foi mal, my bad. O GeForce tá pedindo pra atualizar. Tá lá, 2, 5, 1. Eu acho que o rangeInt... ele é inclusivo, né? Então 6 lados vai ter o valor 6. E aí, se eu quiser... Nossa, não tá vindo nenhum 6. Aí, veio um 6. Obrigado. E aí, se eu quiser especificar, eu posso passar o número de lados, como por exemplo 20, e rolar, sei lá, 3 dados, 3 de 20. Ó, tirei um 20, uhul! E aí, por aí vai. Esse é um exemplo bobinho, só para vocês verem como é que eu consigo, na prática, aplicar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Espero que tenham entendido. Se isso foi útil, deixa like, se inscreve para mais aulas, para entender mais módulos Python. Temos uma playlist completa de aulas em Python com 10 horas de duração, se você não sabe programar Python ainda. Liga o sininho para não perder nenhuma aula, compartilha com os amigos. Se você tem grupo da faculdade e estão estudando Python, manda lá para todo mundo ver minha explicação. Espero que tenha sido útil e até a próxima aula.